Veja, 24 anciãos, a gente não estamos aqui falando de números, mas de simbolismo. E vocês vão entender isso mais à frente. Tá? Quando você usar a linguagem 144 mil estão salvos. Se for assim, dançou, né, irmão? Entende? Tô pensando aqui que de repente esses 24 também Tá baixo aqui, aumenta um pouquinho, filho. Esses 24 pode representar tempos? Olha, Homens que foram levantados naquele tempo? Os 24 anciãos, a gente não tem como assim te dar uma explicada, meu amor, explicação, porque a Bíblia não faz declaração sobre isso, tá? É simplesmente um momento, um ato simbólico, embora a gente tenha algumas representações, mas eu acho que não convém aqui, né? A gente não pode levar para a mente de vocês aquilo que não está na Bíblia de forma clara e limpa. Caraca, eu ia falar isso, eu não queria falar aqui, que a gente vai falar isso lá em Apocalipse 12. Eu particularmente entendo isso, já que você tocou num assunto que eu não queria falar. Tá? Eu entendo que é justamente isso que ela falou, tá? Que fazem alusão ao que está em Apocalipse capítulo 12, que fala sobre as coroas, 12 pedras que estão, né? Olha só. Que representam tanto o Antigo Testamento como representa o Novo Testamento. No Antigo Testamento, 12 tribos. No Novo Testamento, 12 apóstolos. Então, dá-se uma alusão de que são a representação simbólica dos 24 anciãos. Só que eu particularmente interpreto assim, mas não posso dizer para você que é fato, mas a minha interpretação está em Apocalipse 12, que me traz essa direção. Mas eu tenho muito medo disso, de colocar para vocês, sabe? Mas eu interpreto assim. E isso não me leva a nenhum pecado, de blasfêmia nenhuma. Mas eu entendo que os 24 anciãos, como diz a Bíblia, são pessoas que viveram nessa terra e venceram, e eles fazem representação do Antigo e do Novo Testamento. Tá certo? Dos 12 mais 12. É isso que eu creio, tá? Só uma coisa. Às vezes eu não gosto de passar o que eu creio, para não confundir ninguém. Mas já que vocês tocaram, então é isso que eu creio, tá bom? Como diz lá em Apocalipse 12, que a gente vai falar sobre isso. Fala. É uma curiosidade que não tem nada a ver, acho que até uma doideira da minha cabeça. Pode ser 12 apóstolos e 12... Deus sempre vai trabalhar assim, Antigo e Novo Testamento. Sempre. Mas olha só, se a gente for olhar biblicamente, os 12 apóstolos foram ela fez 11, até eu derrubar isso aqui. Porque um se perdeu. Porém, também no Velho Testamento, não seriam 12 tribos, seria 13, porque José recebe porção dobrada. Não. Não tem nada a ver. Isso que eu falei, mas tem uma lógica, porque na verdade 13, na verdade, que são 12. Depois eu explico. E esse que se perdeu, sei lá. Não é loucura. Mas... Não, na verdade, veja, são reconhecidas 12 tribos, poderia ter até mais, ok? Mas diante de Deus, Deus reconhece 12. Muita gente se descambou e formou sua tribo, mas Deus reconhece 12. Quando aquela mulher é despedaçada, é picotada e 12 pedaços são enviados às tribos, ali acontecem coisas horríveis. Né? Que há quase que a tribo de Benjamim é tirada da face da terra. Benjamim é uma tribo que não é brincadeira não, cara. Se você for ver, muita desgraça vem da tribo de Benjamim. Não é brincadeira não. Até Saul vem da tribo de Benjamim. Paulo vem da tribo de Benjamim. É isso aí, tá? A gente vai falar sobre isso aqui agora.
Pastor, o senhor falou que o arco da extensão de justiça e misericórdia, então é isso aí. O trono de Deus, ele é regido por esse arco que representa a justiça e a misericórdia de Deus, tá bom, gente? Tudo bem? Foi até bom tu falar que eu já vou falar sobre isso mesmo, tá? Quem são esses seres viventes? Vocês lembram, deixa eu ver aqui, das tribos de Israel que serviam a Deus em volta do santuário? Vocês lembram disso? E vocês lembram que havia uma tribo que ficava dentro, era a tribo e dentro dessa tribo havia um grupo que somente eles poderiam entrar dentro do tabernáculo. Era a tribo de Cohen, correto? Que era da descendência de Arão. Então, Moisés são irmãos, eu esqueci, gente. Então, eles são da tribo de Cohen. Então, dali são retirados os sacerdotes para trabalhar dentro do lugar santo e do santo dos santos. Mas dentro do tabernáculo, somente a tribo de Levi poderia entrar e permanecer dentro daquele ambiente. Mas dentro do santuário, somente a família de Cohen, tá certo? Que é a descendência de Arão, descendência de Moisés. Então nós temos aqui 12 tribos. Vamos dar uma Ezequiel capítulo 1. Eu ia ler Apocalipse 4 também, dos 6 a 8, né? 1:10. Ezequiel capítulo 1. Vê o versículo 10 do capítulo 1. Quanto à aparência dos seus rostos, todos os 4 tinham rosto de... Presta atenção, hein? Rosto de... Do lado direito, rosto de... Do lado esquerdo, rosto de... Todos também tinham rosto de... águia. Ok. Beleza. O que isso significa? Eu estou falando dos seres viventes. Apocalipse capítulo 6, 4 versos 6 e 8 mais ou menos. A gente vai ver aqui, falando sobre os seres viventes, deixaria isso para lá. Havia um mar de vidro, e aí vocês vão ver as criaturas, ó, que vão estar dentro aí. Deixa eu dar uma acelerada. Ok. Bem, como ela disse aqui agora, eu vou acelerar, senão não vai dar tempo. Vocês sabem que as tribos eram 12. Mas dentro dessas 12 tribos, haviam 4 tribos líderes. Gente, Deus sempre vai trabalhar com a liderança. E por incrível que pareça, o compromisso de Deus é com os líderes. Dentro das 12 tribos, Deus escolheu 4 tribos que liderava sobre outras. Quais são essas tribos? Tribo de Judá. Cada tribo tinha um estandarte. Qual era a imagem que tinha na estandarte da tribo de Judá? Stephanie, você lembra? Ah, já olhou para ali, ó, leão. A tribo de Efraim. Qual era o rosto, a imagem que tinha? Estava todo mundo procurando um novilho, um boi. A tribo de Rúben, um homem. Ah, é um rosto, tá? Depois dá uma olhadinha lá no antigo. E a tribo de Dan é uma águia. Então, é incrível que pareça, nós temos 4 tribos
que lideravam sobre as outras. Essas tribos eram umas tribos líderes de Deus. Aí, se lembra que a gente falou das tribos lá? Você vai ver que os seres viventes vai ter justamente essa face. Então a gente entende que essas informações dos seres viventes é uma alusão às tribos de Israel. Mas tem uma coisinha, além de ser uma alusão às tribos de Israel, também faz referência ao Evangelho, à pessoa de Jesus. É por isso que a minha interpretação a respeito daquele assunto está relacionado a 12 mais 12, tá? Por causa disso. Bom, fala Angústia, se eu souber a resposta... Pastor, esse versículo 6 que fala dos seres viventes, será que não apontaria para as criações de Deus em tudo que há vida? Porque talvez o leão simbolizaria os animais, o novilho tudo de alimento e planta que Deus criou, o homem, o próprio ser humano, que é uma criação de Deus, e qual é a outra aqui? A águia, né? Um simbolizando a terra e o outro simbolizando o céu. Sem problema. Não sei, eu tô pensando aqui. O Apocalipse te dá justamente essa liberdade da gente poder meditar nas coisas que são de cima, né? Mas dentro do conceito estudado, e eu vou falar sobre isso agora, e talvez você entenda um pouquinho. Segura aí um pouquinho o rolo. Vamos aqui agora, o que vai dizer Mateus. Mateus capítulo 27, verso 37. Alguém comigo? Você mesmo, lê ali atrás ali para mim, diaconisa Bia. Por cima da sua cabeça colocaram por escrito a acusação feita contra ele. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Glória a Deus. Mateus 25, 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos do meu Pai. Recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Então, nós entendemos que também esse simbolismo se direciona também para a pessoa de Cristo. Por quê? Mateus fala sobre a ata atômica de Jesus Cristo como rei. E a gente observa que o leão é o rei dos animais representado nessa simbologia. Então, a gente compreende que ele está também apontando para Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores. O sacrifício. Vamos lá então agora, Marcos. Marcos vai apresentar Jesus como um novilho, como um boi, ou seja, que era o servo de todos. Naquele tempo, naquele período, o boi era o servo de todos. Tá certo? Então ele apresenta Marcos 9, 35 e 10, 44. Leia para mim. Sentando-se Jesus, chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Esse foi? E quem quiser ser o primeiro, deverá ser servo de todos. Olha bem, ele vai apresentando como servo. Continua? Marcos 9, 35. Hoje eu estou dando trabalho para o John Alan. Sentando-se Jesus, chamou os 12 e disse: se alguém disser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Viu? Então aqui a gente consegue também entender que é um simbolismo ao todo serviço de Jesus. Jesus veio para servir e não para ser servido. Ok? Vamos lá então, como é que Lucas apresenta Jesus? Lucas 4, do 1 e 2.
Diz assim. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada durante esses dias e, ao fim deles, teve fome. Jesus está sendo apresentado em suas necessidades humanas. Beleza? Olha o que diz 9,56 de Lucas. Então, ele e os seus discípulos foram para outro povoado. Quando andavam pelo caminho, o homem disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm tocas e as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Veja, ele se refere como homem, como Filho do Homem, e também apresenta suas necessidades humanas. Então, Lucas vai apresentar Jesus como homem. Mais uma alusão ao que está mais à frente. E o que diz João capítulo 4 também diz que ele teve sede, diz que ele teve fome. Ok? Tudo bem aí? Você fez uma carinha assim, tá entendendo aí? Ela tá com cara que tá dormindo. João 2, do 1 ao 2 na tela. Leão, justiça, novilho, sacrifício, homem, criação e águia. Ela é muito ansiosa, né? Não é? Mas eu entendo. Tá ok. Vamos ler João capítulo 2, verso ali. Lê ali para mim. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e os discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Pode continuar. A sua mãe disse aos serviçais: Façam tudo o que ele mandar. E o que acontece depois? Que eles fazem tudo que Jesus manda. Milagre Então, João apresenta Jesus em sua divindade, como Deus. Então, a águia é símbolo de Deus, da glória de Deus, da majestade de Deus. É por isso que você vai ver em filmes épicos de Zeus sempre se transforma em águia. É uma representação simbólica da Bíblia Sagrada, mostrando que a águia é símbolo de uma divindade que está sobre todos, com uma visão que enxerga tudo e todos, do maior ao menor. Nada escapa ao seu olhar. O que foi, pastora? Pode falar. Você falou alguma coisa no microfone. Deus é de dar. Usa o microfone. Não, por exemplo, assim, às vezes para o entendimento do homem, Deus usa essas alegorias que falam, né? Para fazer a gente entender realmente o que significa. Isso. Faz para nossa mente começar a pensar. Porque senão não tem como entender. Aí quando eu vejo de águia, vai ter uma noção de, poxa, Deus tem uma visão. Deus é pedagogo. Muito legal, né? Muito legal. Tá, tudo bem. Mas aí a gente mostrou como é que esses seres que estão diante do trono, eles têm essa alusão ao Antigo, ao Novo Testamento, beleza. Mas eles são reais, gente. Eles são reais. Esses seres existem e estão diante do trono. Trazem essa simbologia, mas estão diante do trono. E pastor, um detalhe que surgiu na minha cabeça: sempre existiram.
Sempre não existiram. existem por causa de, mas sempre existiram. Por exemplo, não existe por uma consequência do que aconteceu do Antigo Testamento e no Novo. Antes da fundação do mundo, sempre existiu. É certo esse pensamento? Olha, não, usar assim, sempre existiram, a gente vai estar colocando eles junto com o Criador. Mas eles existem há muito mais tempo do que... O que eles apontam. Entendi. Eles foram criados em uma eternidade. Apontando para isso. E segundo o entendimento de alguns teólogos, é que a criação dos anjos, foi posterior a desses anjos. Esses anjos, segundo os teólogos, foram criados primeiro do que Lúcifer. Quando Lúcifer foi criado, esses anjos já estavam no trono. Porque eles faziam representação simbólica de tudo que viria, como é que eu vou usar? Da sapiência do Eterno. O arco-íris já estava no trono. A gente usa essa linguagem porque para a gente entender. Nesse sentido de que não existiu por causa da gente ou do que estava acontecendo na Terra. Já existia em Deus, naquele ambiente, Deus revelou. Isso é a palavra. Aqui. Entende? Deus colocou no trono uma linguagem espiritual simbólica das fases de todo o universo e da sua criação, antes de acontecer. E ele já começou a viver e a exercer a sua lei antes de tudo acontecer. A lei sempre existiu e ele sempre respeitou essa lei por causa do que viria a acontecer. Porque não tem sentido, pastor. Vamos supor, Deus... É lindo, falar, né? Deus é lindo, né? No Velho Testamento ele vai dizer, olha, eu não vou destruir mais a terra, né? Igual o Senhor falou lá no começo, então eu vou fazer uma aliança para que o homem fique em paz. É mais ou menos assim, vou colocar um arco-íris para que o homem fique em paz. Mas qual é a necessidade de Deus trazer para si esse arco-íris? Poxa, será que Deus iria esquecer que não iria mais destruir a terra por águas? Porque se fosse algo só voltado para o homem, ele faria só na terra, não tinha necessidade de fazer nos céus. Então, para o homem lembrar, então vou fazer um arco-íris aqui na terra. Para que ligar? Mas não se esqueçam que a terra é só um aio, uma sombra do que há no... Não, a resposta seria essa, que já existia no céu. Entendeu? Porque senão não haveria sentido. Não haveria sentido. Muito bom, gente. Tudo bem aí, gente? A mente de vocês está legal? Tá ok. Bom, como eles são seres reais, o que eles estão fazendo lá? Junto com os 24 anciãos. Beleza? É uma cena litúrgica. Apocalipse 4, do 9 ao 11. Leia aí pra gente. A diaconisa Bia trouxe uma coisa linda aqui. É isso aí mesmo, tá? Toda vez que as criaturas viventes dão glória, honra e graças àquele que está assentado no trono. Segura o rolo. Dão glória, honra graças. Você entenderam que adoração não é só palavra? Honra é testemunho. Eu posso dizer a Bia, a diaconisa Bia, eu te amo. Mas qual é a honra que eu dou a Bia com essa por trás dessas palavras? Você pode falar para mim que me ama. Mas cadê a honra que vem por trás dessas palavras? Entendem? Então, quando a gente dá glória com a nossa boca, a gente precisa dar honra com o nosso comportamento. Alguém comigo aqui ou desviou a metade? Entendem isso? Por exemplo, tem muita gente que quer dar glória. Né? Quer dar glória a Deus. Beleza, sem problema nenhum, gente. Ela quer dar glória a Deus. E vai dar, sem problema. Mas cadê a honra? Eu vou falar, quer ver? A gente trabalha, tem muita gente que
acha que não pode dar honra a Deus. Fala ou não fala, hein? Fala não, né? Fala. Ensina ou não ensina? Quando eu falo que existe um espírito que atua dentro do coração de muita gente que confessa Jesus Cristo, e por isso a salvação é um processo de aprendizado, você vai ver que muitos cristãos ainda têm um espírito de malandro. Eles querem uma cadeira confortável, onde muitos contribuem, mas ele não. Eles querem um ar-condicionado, onde muitos contribuem, mas ele não. Isso é dar glória com os lábios, mas é não honrar o Senhor. Vocês compreenderam que isso vai acontecer no meio? Cara, eu vou falar uma coisa para você. Deus, ele não ouve nenhuma palavra sem honra. Senão ele tinha ouvido Lúcifer, porque o que Lúcifer falava de coisa boa para ele. Isso é para vocês ficarem apavorados, que muitos crentes acham que ficar dando glória, chorando na presença de Deus, é presença de Deus. Eu acredito até que é. Mas se você sente essa presença e não consegue honrar a Deus, desculpa. Você desonrou 3 vezes mais a Deus. Porque Ele te visitou, Ele te abraçou, Ele te beijou, Ele te curou e você continua desonrando a Deus. Tá bom, gente? É só para vocês aprenderem. E essa presença de Deus não muda teu coração. Não te leva a fazer parte do crescimento do reino. Não te leva a melhorar o ambiente para ganhar almas e acolher vidas. Tá bom, gente? Cuidado. Então, Apocalipse 4, verso 9 ao 11. Para a gente estar encerrando. Eu acho. Estou correndo aqui, gente. Estou correndo, tá? Para a gente acabar. Toda vez que as criaturas viventes dão glória, honra e graça àquele que está sentado no trono e que vive pelos séculos dos séculos, os viventes e 4 anciões se prostram diante daquele que está sentado. Olha bem, se prostram diante daqueles que está sentado. Vai. No trono e adoram ao que vive pelos séculos dos séculos. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: digno és tu, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e porque a tua vontade elas existem e foram criadas. Eita, vocês entenderam o que é adoração? Tudo que está na Bíblia é para ser copiado. Vocês entenderam por que eles se prostram? Por que eles se despem daquilo que deveria ser para eles o que mais honra, que eles têm de mais valor, de honra que Deus... Eles entendem que a honra que eles têm, o que eles usam de autoridade, de poder, de privilégio, foi Deus que deu. Quando eles chegam diante de Deus, eles entregam tudo que Deus deu a eles, eles entregam de volta a Deus. Alguém está entendendo? Vocês já repararam que hoje, quando Deus nos dá muita coisa, a gente não devolve nada para Deus porque a gente entende que é muito que a gente tem para dar? Nunca percebeu? Se alguém chega pobre na presença de Deus e fica rico, ele não vai dar o que deve a Deus, ele não vai se despojar na presença de Deus. Aqui é diferente. Eles se prostram diante de Deus e se despem de
tudo aquilo que Deus deu para eles. Eles devolvem a Deus. Até a coroa. E aí fazem declaração de quem é Deus para eles. Essa é a adoração que Deus espera dos vencedores. Você tem noção do que é uma coroa? Que Deus nos dá? Cara, eu fico imaginando que coroa era essa. De repente, se ela está na minha cabeça, eu falo, não tiro nunca mais, nem banho eu tomo. Mas quando chega na presença de Deus, cara, eles querem entregar tudo que eles têm a Deus e ainda confessam. Cara, o Senhor criou todas as coisas. Eu só estou aqui tão digno de honra e glória de tudo que eu tenho. E a gente pisa tanto na bola quando se trata de adoração, quando se trata de entrega, quando se trata de uma verdadeira adoração. Gente, eu falo isso porque eles chegam aqui, se prostram e declaram. Às vezes eu vejo aqui as pessoas cantando aqui, cara, nem ânimo para cantar as pessoas têm. Digno de honra e glória, levantemos nossas mãos, adoremos ao Senhor. Digno de honra e... Oxi! Cadê a adoração? Vocês entenderam? É lábios. Cadê o coração? Agora, quando você vê alguém cantando com a alma, adorando, se despojando, se entregando, digno de honra. Aí ele começa a dançar. E louvores, levantemos nossas mãos e adoramos ao Senhor. Isso vai impactando, levando todos a adorarem, porque é verdade o que você está pregando. Entrega, adoração. A minha oração é que todos aprendam a adorar ao Senhor e não cantar. Cantar até eu canto, irmão. Mal. Não é a voz bonita, é um coração bonito. Mas eu encerro dizendo que em todo tempo querem tirar o Deus do trono da nossa vida. Em 1859, vem um cara chamado Darwin e diz que Deus não criou o ser humano, que o homem é produto de uma evolução. Vem mais uns logo depois de Darwin, diz que o ser humano, o homem, ele veio de um meteoro. Ou seja, Deus não criou o homem. E isso vai levando o homem a uma destruição moral, espiritual. Por quê? Se não existe um Deus que me criou, não existe uma lei moral. Sem contar que um papa, aí há uns anos atrás, aí uns 10, 12 anos, sei lá, ele vai dizer em rede pública, vocês pesquisem aí, ele vai dizer que o livro de Gênesis não é literal, é uma alegoria. Ou seja, se o livro de Gênesis não é literal, é uma alegoria, Adão não existiu, Eva não existiu, o pecado não existiu. Se o pecado não existiu, não há necessidade de um Salvador. Vocês entendem que como uma pequena faísca provoca um incêndio? E muitos são os crentes que ouvem isso e passam de certa forma a viver. É igual aquele, já viu? Tu ouve uma música assim, tu ouve a música e tal, daqui a pouco você está cantando ela e tu fala, opa, eu hein? Isso passa a fazer parte da nossa crença e da nossa forma de pensar, da nossa forma de crer, da nossa forma de adorar, da nossa forma de viver com Deus. Tá bom? Então, gente, nós precisamos colocar Deus no seu devido lugar. E a pergunta é,
Deus está no trono do nosso coração? Mas aí vem a pergunta da Camila, que ela deve estar ali desesperada, angustiada, sobre os 7 Espíritos de Deus. Eu deixei por último para te deixar angustiada. Gente, o número 7 é o número da perfeição. Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º ele descansou. E o que ele disse no último dia? Que tudo era bom. O número 7 faz alusão à perfeição de Deus. E essa perfeição de Deus está representada no Espírito Santo. 7 Espírito está simbolizando o Espírito Santo que está no trono com Deus, recebendo essa adoração dos 24 anciãos, dos seres viventes. Deus está no trono, Cristo está no trono, o Espírito Santo está no trono. Tão simples, não é? Pegadinha! Alguma pergunta, senhores? Ou você acha que esse trono estaria lá sem a presença do Espírito Santo? Claro que não. Nesse trono, quando você vê que aquele que está sentado no trono está falando de Cristo, está falando de Deus e está falando do Espírito Santo. Ô pastor, então as 24 pessoas que ressuscitaram junto com Cristo, então pode-se dizer que foi uma primeira ressurreição, que no caso ressuscitou só as pessoas que ia ser aquela palavra que eu Jesus está voltando. Simbolismo, aí vai ter a segunda ressurreição no caso, para ver se talvez a gente vá, né? Existem na Bíblia, são 3 ressurreições, e inclusive são 2 especiais. E a gente vai falar sobre isso também, tá? Existem umas ressurreições especiais, e essa foi uma delas, tá? Onde a Bíblia faz justamente declaração que eles estão assistindo o governo de Deus. Olha bem como Deus é maravilhoso. Ele coloca a criação. Você lembra que Lúcifer assistia o governo de Deus no trono de Deus e se revoltou contra o governo de Deus, assistindo o governo de Deus? Deus coloca a sua, vamos botar, a sua segunda criação no trono de Deus para assistir o governo de Deus. E eles fazem o quê? Se prostram diante do governo de Deus. Eles adoram o governo de Deus. Ao contrário daquele que foi criado sem pecado. Olha bem, Deus ele é fantástico. E Deus não está obrigando ninguém a adorá-lo, não. Deus não está falando eu quero isso, não. Eles estão olhando e reconhecendo o governo de Deus, coisa que o Lúcifer não fez. Eles se prostram e ainda dizem: tu criaste todas as coisas, digno de honra, de glória. Lúcifer fez o quê? Vocês entenderam a diferença de coração, de atitude, de comportamentos? E vai existir isso dentro da igreja, tá? Por isso que a gente tem que ter uma vigilância com o nosso coração. A gente tem um hábito de ficar vigiando os outros. Mas olha, vigie o seu coração. Quando você não estiver conseguindo dar verdadeira honra a Deus, cara, vai realmente pro pó e se humilha. Nós precisamos aprender a dar a Deus honra e glória. Tem muita gente que sai daí e vem para cá adorar. E a gente fala assim: para que isso?
Querido, abençoado é esse indivíduo, porque ele está fazendo o que a Bíblia diz para ele fazer. Abençoado é aquele que se despe diante de Deus, aquele que se humilha diante de Deus, debaixo da potente mão de Deus. E o mais engraçado é que eles estão fazendo isso e já são vencedores. Eles estão fazendo isso, mas já foram declarados vencedores, já estão no lugar de vencedores. Talvez a gente olhe assim e fale, nem precisariam. E nós, que nem ainda alcançamos essa vitória, a gente não consegue fazer isso? É um alerta para a gente, não é uma acusação, é um alerta. Nós não conseguimos, mesmo na posição ainda de caminhando para a vitória, fazer declarações tão lindas como esses vencedores. Aí a gente entende por que eles venceram. Porque eles já estão refletindo lá o comportamento deles na terra. Eles estão refletindo lá a vida deles na terra. Foi desse jeito que eles viveram na terra e estão refletindo lá no céu. Por isso eles são mais do que vencedores. Por isso eles estão lá antes de nós. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês agora, é loucura. Por favor, perdoa aí, tá, gente? Isso é coisa minha. Eu duvido que João não está lá. João Batista, eu duvido. Eu duvido. Porque nesses 24 anciões só estão quem morreu antes de Jesus, que foi fiel a Jesus e morreu antes de Jesus. Paulo não está lá, Pedro não está lá, João não está lá, porque morreram depois de Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, foi que eles ressuscitaram. João morreu antes de... Eu duvido que João não está lá. Duvido que João não faz parte desses 24 anciãos, meu irmão. Podem me criticar, mas eu creio que João está lá sim. A cabeça dele voltou para o lugar e ele passeou testemunhando. Está vendo aí, galera? Aí, vocês me mataram, mas eu estou vivo agora pelo século dos séculos, como disse meu Senhor.